Olá, pessoal, bem-vindo a mais um encontro. E no tema de hoje, vamos debater o significado de gestão escolar e gestão pedagógica. Embora tenham a responsabilidade de ensinar, as escolas são, em todos os aspectos, empresas. E como tais, elas precisam tomar decisões administrativas importantes, para além das questões da gestão pedagógica. São, portanto, dois papéis complementares, que precisam ser tratados, cada qual com sua devida relevância. E cabe aos gestores saberem como diferenciá-los e planejá-los adequadamente. Portanto, é preciso compreender as diferenças entre essas duas áreas gerenciais, assim como a forma como se integram. Vamos, nesse primeiro momento, relembrar o que é gestão escolar. A gestão escolar de uma instituição de ensino se volta para cuidar de toda a parte técnica e administrativa do gerenciamento empresarial, ou seja, ela cuida da parte da empresa de uma escola, que engloba as diversas situações fora da questão do ensino e do planejamento pedagógico. A gestão escolar lida com as finanças, os fluxos de caixa, a organização dos funcionários, os pagamentos, as aquisições e tudo que se relaciona à administração da instituição de ensino. A gestão escolar geralmente é responsabilidade do gestor administrativo da escola, levada a cabo pelos profissionais que lidam com a parte de finanças, jurídica, almoxarifado ou outras que não tenham correlação direta com a parte educacional. Enquanto a primeira foca em questões administrativas, a segunda direciona os esforços para a prática pedagógica de fato, que é a missão primordial da escola e sua atividade fim. O ensino é o centro negocial das escolas, que organiza o sistema de ensino, o planejamento de currículo e as emendas de aula, as escalas de professores, a decisão sobre o material didático e etc. A gestão escolar é a base da organização da instituição, que permite que a gestão pedagógica possa realizar seu objetivo. A gestão pedagógica é a parte da escola que efetivamente realiza o serviço e pela qual os pais ou alunos se interessam e confiam na instituição. Logo, as duas são complementares e devem receber a devida atenção. Então, como funciona a gestão escolar? Para Líbano, a gestão é a atividade pela qual são mobilizados meios e procedimentos para atingir os objetivos da organização, envolvendo basicamente os aspectos gerenciais e técnicos administrativos. Gestão é a atividade que põe em ação o sistema organizacional. Para Souza, a gestão escolar pode ser compreendida como um processo político de disputa de poder explicitamente ou não, através da qual as pessoas agem sobre ela, pauta-se predominantemente pelos seus próprios olhares e interesses acerca de todos os passos desse processo, com vistas a garantir que suas formas de compreender a instituição e seus objetivos prevaleçam sobre os dos demais sujeitos, ao ponto dos demais sujeitos a agirem como eles pretendem. Para Luck, é o ato de gerir a dinâmica cultural da escola, afinado com as diretrizes e políticas educacionais públicas para a implementação de seu projeto político-pedagógico e compromissado com os princípios da democracia e com os métodos
que organize e criem condições para um ambiente educacional autônomo de participação e compartilhamento e autocontrole. Para Paro, 1986, gestão e administração, aqui tratados pelo autor como sinônimos, é a utilização racional de recursos para a realização de fins determinados. Sendo assim, entender como funciona a gestão escolar é essencial para assegurar um ambiente seguro para o aprendizagem. Dessa forma, a gestão escolar visa garantir um desenvolvimento socioeducacional eficaz na instituição de ensino. Cada escola deve desenvolver seu plano de gestão escolar, com base nas diretrizes de educação vigentes. Como resultado dessa gestão, espera-se que a instituição tenha uma excelência no ensino, redução da inadimplência, prevenção da evasão escolar, combater a indisciplina, manter a motivação da equipe que compõe a escola, além de manter os pais e os alunos engajados nos projetos escolares. O responsável por atuar na organização da gestão escolar é o gestor escolar. Este profissional tem a missão de elaborar propostas pedagógicas para a escola em que atua, com base na democracia e na participação da comunidade, garantindo a manutenção da qualidade do ensino. Além disso, o sistema de gestão escolar deve valorizar a atuação de educadores com a responsabilidade de formar cidadãos críticos sobre a realidade que tenham opinião e integridade. Também deve ajudar os jovens a desenvolverem as suas competências e habilidades, sejam elas naturais ou aprendidas ao longo do tempo. Sabemos que a gestão da escola é constituída por 4 principais pilares: a gestão pedagógica, que é a organização, planejamento e administração da área educativa, que veremos em mais detalhes logo em seguida; gestão administrativa, que é a organização e administração da instituição, como estrutura física, como o prédio, os equipamentos, materiais necessários para o funcionamento das aulas e dos projetos propostos pela gestão pedagógica e etc. Gestão financeira, que organiza o orçamento da instituição, se responsabilizando em distribuir de forma ordenada a verba para os diferentes setores da escola. Cuida de toda a parte financeira da instituição: cálculo de custos, fluxos de caixa, definição de orçamento, entre outras atividades. Gestão de recursos humanos, que é a organização do pessoal, ou seja, de toda a comunidade que faz parte do ambiente escolar: alunos, professores, funcionários, responsáveis e comunidade em geral. A principal missão da gestão de recursos humanos é garantir que todos mantenham a satisfação e, consequentemente, o rendimento de suas atividades. Os direitos, deveres e atribuições de todas as pessoas que compõem a instituição devem ser baseados no regimento escolar. Conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, a autonomia das escolas na organização de suas respectivas gestões visam atender às especificidades locais e regionais de cada lugar. É importante salientar um importante aspecto da gestão escolar, que é a autonomia das escolas, para prever formas de organização que permitam atender às peculiaridades regionais e locais, às diferentes
clientelas e necessidades do processo de aprendizagem. LDB, artigo 23. Segundo Vieira, 2005, nesse mesmo sentido, outras medidas são previstas em lei, com o objetivo de promover uma cultura de sucesso escolar para todas as crianças. Logo, é responsabilidade da gestão escolar elaborar e cumprir o plano de negócios, o plano de ação, o alocamento de recursos financeiros e humanos, o cuidado com os livros de caixa, a administração de pessoal, a contratação e a demissão de funcionários, o planejamento estrutural da escola e a saúde financeira da instituição. Passamos agora para o segundo momento e vamos relembrar o que é gestão pedagógica. Como é a gestão pedagógica? A gestão pedagógica envolve o coordenador pedagógico, os professores e preferencialmente a comunidade escolar, que pode opinar e ajudar no processo de construção conjunto. É essencialmente a missão e o serviço que a escola presta aos clientes, ou seja, os alunos. Ela é o coração da escola, o setor que estabelece uma identidade para a escola. Geralmente tem como principal ator o coordenador pedagógico. A gestão pedagógica organiza e planeja o sistema educacional e trabalha na elaboração e na execução de projetos pedagógicos. Por isso, o seu principal objetivo é garantir a melhoria da qualidade educacional. Em seu dia a dia, ela analisa a atual situação da instituição, estabelece metas para melhorar a qualidade de ensino, promove a qualificação do corpo docente para superar esse desafio e promove suas necessárias mudanças para que sua equipe seja capaz de ensinar mais e melhor. Também são envolvidas na gestão pedagógica os diretores e os orientadores educacionais. Entre as suas atribuições, podemos destacar a articulação das concepções, estratégias, métodos e conteúdos para a produção de resultados no ambiente educacional, definições de metas para atender aos padrões de qualidade requeridos pela comunidade na qual a instituição está inserida, alinhamento dos processos pedagógicos e a sua devida otimização a fim de melhorar o desempenho dos alunos, envolvimento dos profissionais de ensino e da comunidade no objetivo de alcançar bons resultados com a educação, avaliação constante do trabalho pedagógico realizado para validar iniciativas eficazes e propor melhorias que levem à excelência, criação de um ambiente educacional estimulante que faça o professor ter vontade de ensinar e desperte no aluno o desejo de aprender. A gestão pedagógica é considerado o pilar mais importante da gestão escolar. Isso porque ela está ligada diretamente à atividade fim da escola. Portanto, ela atua diretamente na formação e no desenvolvimento de competências e habilidades pessoais e profissionais nos alunos. Essa área da gestão escolar tem como foco na mobilização de recursos e estruturação de processos da área educacional da escola. Ou seja, a gestão pedagógica é a responsável pela organização e pelo planejamento da proposta política e pedagógica do ensino da escola, assim como definição dos melhores métodos de ensino e aprendizagem.
Já relembramos as definições da gestão escolar e também da gestão democrática. Mas por que é importante diferenciar os dois conceitos? Em um aspecto, esses dois eixos precisam ter uma certeza. A qualidade de ensino depende não só da existência de bons recursos. A escola precisa assegurar que sua equipe saiba utilizá-los de maneira otimizada a fim de atender às necessidades do aluno. Ele é o centro de todo o processo. No entanto, entre outros aspectos, esses dois conceitos precisam ser bem diferenciados. Apenas quando a equipe escolar conhece essas diferentes atribuições, ela consegue equilibrar perfeitamente esses eixos, dando à escola as condições necessárias para colocar em prática o seu projeto político, pedagógico e impactar positivamente o seu entorno. Sem uma gestão pedagógica de qualidade, a escola não tem o que oferecer à sociedade. Ela se torna um depósito de criança, ou no máximo, um grupo de cuidadores. É com a excelência pedagógica que a escola consegue exercer sua função e formar cidadãos íntegros, capazes de analisar, criticar e transformar a sociedade em que vive. Ela os orienta a desenvolver as suas habilidades e as suas competências, tornando-os aptos para atuar no mercado de trabalho e para contribuir com o progresso da comunidade. Por outro lado, é a gestão escolar ou administrativa que viabiliza esse projeto. Sem a estrutura e os recursos necessários, por mais visionários que seja uma proposta pedagógica, ela se torna impraticável. O equilíbrio entre gestão escolar e gestão pedagógica é o essencial para que a instituição alcance seus objetivos. Enquanto o olhar pedagógico dá um rumo e visão ao projeto, a área administrativa garante que haja recursos para concretizar essa proposta. No primeiro momento, debatemos os significados sobre gestão escolar e gestão pedagógica e como é importante o equilíbrio entre ambas para que a escola alcance seus objetivos. Nesse momento, vamos então aprofundar nesse tema e discorrer sobre as novas funções sociais da escola e seus reflexos na organização do trabalho pedagógico. Nas últimas décadas do século XX, as mudanças sociais ganharam ainda mais velocidade, constituindo a sociedade do conhecimento, a qual se caracteriza por ser um novo paradigma, ou seja, uma nova forma de organização de pensamentos e visões que interferem na maneira como todas as instituições presentes na contemporaneidade direcionam as suas ações. Esse novo modelo social, conforme Delors, 1999, convive com uma ampla oferta de informação a todos os membros da comunidade planetária. E, mais uma vez, é possível identificar um processo de exclusão social, o qual, entretanto, apresenta características absolutamente diferentes daquelas presentes no período industrial. A ampla oferta de informação, sem uma sistematização e uma análise crítica, leva a maioria das pessoas, independentemente da classe social a que pertença, a não compreender quais são as causas e os reflexos de certos fenômenos em sua própria vida, na de seu grupo social, em seu país e inclusive no planeta. Essa falta de percepção faz com que as pessoas não participem dos processos sociais e se deixem levar por pensamentos, comportamentos e valores veiculados, concretizando outra forma de exclusão social.
trouxeram impactos ainda maiores para as unidades escolares, expressos principalmente pelas ações das políticas públicas que se concretizam em diretrizes educacionais. Ainda segundo o Líbano, 2004, página 38, o ensino tem sido afetado por uma série de fatores: mudanças nos currículos, na organização das escolas, forma de gestão, ciclos de escolarização, concepção de avaliação e etc. Introdução de novos recursos didáticos, televisão, vídeo, computador, internet e desvalorização da profissão docente. Isso gera alterações na organização escolar. Mudanças como essas afetam o trabalho realizado pelos membros da equipe da escola, em seus vários setores e departamentos, os quais precisarão estabelecer novas relações e procedimentos. Práticas isoladas precisarão ser compatibilizadas para a construção de um projeto educativo comum, que tenha como meta a aprendizagem e o desenvolvimento das potencialidades de todos os membros da comunidade escolar. Essas potencialidades são desenvolvidas a partir do diálogo que educadores estabelecem a respeito de sua própria atividade. Quando não existe diálogo, acontece a imposição de um discurso que é necessariamente autoritário e gera uma massificação dos envolvidos, pois um ato em si mesmo de conquista precisa de mais conquista para se manter. Freire, 1996 a 1996b. É preciso, portanto, construir uma estratégia que permita a emancipação dos envolvidos no processo educativo e através do qual possa haver uma melhoria na qualidade do trabalho pedagógico na escola. Essas modificações, portanto, extrapolam mudanças curriculares, metodológicas ou modernização de equipamentos. Elas demandam, sim, um novo estilo de relacionamento das instituições educacionais com a sociedade em geral, de um relacionamento mais horizontalizado e colateral. Luck, 2006b, página 43. Portanto, para a construção desse novo olhar sobre as instituições educacionais, é necessário repensar o trabalho que é realizado no ambiente escolar, numa perspectiva global. Ou seja, devemos enxergar as especificidades dos vários setores que compõem a unidade escolar e compreender a sua relevância para o trabalho pedagógico realizado. Não se trata apenas de modificar os procedimentos burocráticos internos, mas de formar um corpo de profissionais capaz de desenvolver um pensar, um saber, um fazer livre, autônomo e diferente, mas adequado ao momento histórico em que vivemos. Segundo Luck, 2006b, página 91, a ação coordenada é horizontalizada, passa necessariamente pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento da totalidade dos membros do estabelecimento de ensino. Na compreensão da complexidade do trabalho educacional e percepção da importância da contribuição individual de todos, em articulação com os demais, para a realização dos objetivos comuns da educação e da organização coletiva. Portanto, os impactos na organização do trabalho pedagógico na unidade escolar precisam ter como princípio norteador a implementação de um plano de desenvolvimento da escola, um PDE, o qual, em última análise, fornece subsídios para a modernização da gestão escolar e o fortalecimento da autonomia da escola, uma vez que as decisões são tomadas coletivamente, com base no diagnóstico realizado e na análise das medidas já implantadas anteriormente. Tendo em vista a complexibilidade do trabalho educativo,
é necessário desenvolver uma compreensão melhor do ambiente escolar, de modo a permitir que as unidades escolares possam direcionar suas ações e decisões sem uma interferência muito significativa de todos outros organismos e movimentos cujos objetivos, em alguns casos, podem ser diversos daqueles da escola. Essa percepção, essa compreensão é o que denominamos autonomia. A autonomia da escola e sua influência na organização do trabalho pedagógico. Segundo Veiga, 1997, página 19, a autonomia pode ser definida como a capacidade que as pessoas e as organizações têm de direcionar suas ações de acordo com regras próprias, sem a interferência de imposições externas. Embora seja uma definição bem ampla, a autonomia institucional precisa contemplar 4 áreas específicas. A articulação entre essas áreas propicia que a unidade escolar desenvolva um trabalho diferenciado e coerente com seus princípios e valores. Primeira área, a autonomia administrativa. Diz respeito aos aspectos processuais e procedimentais que concretizam o trabalho escolar. Cada instituição precisa conhecer suas características, seus limites e suas possibilidades para definir seus trâmites administrativos. Por exemplo, uma pequena unidade escolar que conta com apenas 2 atendentes de secretaria e não dispõe de computadores para realizar alguns procedimentos como matrículas, transferências, emissões de declarações, históricos escolares, etc., tem autonomia para estabelecer um horário de funcionamento diferenciado ou um prazo para a entrega de documentos significativamente superior àquele de outra instituição cujos determinantes sejam diferentes. Segunda área, autonomia jurídica. Toda organização, seja ela escolar ou não, deve possuir um documento que contenha o conjunto de normas e regras pré-estabelecidas e que norteiam suas práticas e suas ações. Em âmbito nacional, esse conjunto de regras é garantido pela Constituição Federal. Em termos escolares, esse documento é o Regimento Escolar. Portanto, uma instituição de ensino pode construir seu próprio conjunto de regras e procedimentos, que devem estar de acordo com os princípios e as concepções educacionais expressas na proposta pedagógica institucional, tais como solicitação da segunda chamada de provas, reposição de aulas em caso de faltas dos professores, medidas disciplinares, advertência, suspensão, expulsão, entre outros. O regimento escolar deve contemplar as normas de funcionamento da unidade escolar, o corpo de direito e deveres que alcança cada um dos membros da comunidade escolar, independentemente de sua condição de aluno, professor, membro do corpo diretivo, técnico-administrativo, pedagógico, de apoio, etc. Terceira área, autonomia financeira. Essa dimensão é um dos princípios da gestão democrática e dos processos de descentralização da gestão educacional. Sob esse princípio, cada unidade escolar precisa organizar seu orçamento e sua vida contábil, de modo a permitir que vislumbre sob a aplicação dos recursos financeiros oriundos dos governos federal, estadual e municipal. A autonomia financeira propicia que cada unidade escolar possa também pensar, estruturar e implementar planos de ação na busca de outros recursos financeiros, envolvendo também outros membros da sociedade escolar, como festas comunitárias, oferta de recursos diferenciados em horários alternativos, entre outros. Com base nessa organização, as instituições escolares poderiam definir melhor sobre a aquisição de determinados equipamentos
ou a reforma de certa dependência, a ampliação de oferta de projetos, serviços educativos ou investimento na capacitação dos membros da equipe da escola. Quarta e última área, autonomia pedagógica. Diz respeito à liberdade que as instituições escolares têm para optar uma linha de pensamento que norteie a sua prática educativa e de implementá-la com base no diagnóstico que ela realiza com a população a que atende. A autonomia pedagógica envolve questões filosóficas, metodológicas, didáticas e práticas. A autonomia pedagógica se manifesta principalmente na maneira como o trabalho educativo se caracteriza. Como exemplo, podemos considerar o aspecto da avaliação, que é eixo integrante e integrador da prática pedagógica. Uma escola A norteia a sua prática educativa estabelecendo uma semana de provas, pois entende que o momento adequado para fazer essa verificação deve contemplar todos os conhecimentos que foram construídos ao longo de determinado período de tempo. Esse procedimento facilita o lançamento de notas nos sistemas, o que tem reflexo positivo na gestão administrativa. Uma outra escola B norteia essa mesma prática de maneira diferente, pois entende que, mais importante que verificar o que foi aprendido ao longo de certo período de tempo, é desenvolver hábitos de estudos com seus alunos. Assim, agenda avaliações semanais num dia de semana específico e divulga antecipadamente as datas em que os conteúdos específicos de cada disciplina serão avaliados, de modo a dar ao aluno tempo para estudar e tirar suas dúvidas com os professores antes da prova respectiva. Os dois procedimentos estão corretos e atingem os objetivos que cada instituição estabeleceu para si. Todavia, o mais importante é que a forma de organização desses procedimentos estejam claro para todos os membros que constituem a comunidade escolar, como destaca Líbano 2004, página 10, segundo Barbosa 2007, página 11. Uma escola bem organizada é bem gerida. É aquela que cria e assegura condições pedagógicas didáticas, organizacionais e operacionais, que propiciam o bom desempenho dos professores em sala de aula, de modo que todos os seus alunos sejam bem-sucedidos na aprendizagem. Entre as características organizacionais, a capacidade de liderança dos dirigentes, especialmente do diretor, as práticas de gestão participativa, o clima de trabalho da escola, o relacionamento entre os membros da escola, as oportunidades de reflexão e de trocas de experiência entre os professores, a estabilidade profissional dos professores da escola, a participação dos pais, a exigência de condições físicas, materiais, recursos e didáticos, biblioteca e outros recursos necessários ao ensino e à aprendizagem. Nas organizações bem-sucedidas, é possível identificar a existência de um coordenador, alguém cuja função é perceber o processo como um todo, para alcançar resultados cada vez melhores. Nos ambientes escolares, a falta de tradição dessa prática dificulta a articulação, principalmente entre os educadores, oriundos de diversas licenciaturas, cuja formação obedeceu à epistemologia, que não são apenas diferentes, são, em muitos casos, divergentes. A falta de um elemento articulador pode contribuir para que os professores de epistemologias diferentes tenham uma atitude padrão em níveis distintos do sistema de ensino, ou mesmo em instituições cujas propostas pedagógicas sejam incompatíveis. Aqui é importante destacar que cada etapa de ensino possui seus objetivos próprios e que os conhecimentos novos precisam ser articulados com os antigos para que haja o desenvolvimento dos educandos. Assim, no processo de organização do trabalho pedagógico na escola, é importante que o pedagogo, como profissional articulador do processo,
conheça as especificidades de cada nível de ensino, seus objetivos curriculares e educativos, para que possa dar direcionamento às diferentes práticas ali presentes.